Vou fazer uma perguntinha. Quais serão os últimos destaques do futebol para esta noite? Quem tem essa resposta? Ele. Quem tem essa resposta, repito, na ponta da língua, é Marcos Bonechini. Boa noite, Marcos. Boa noite, Dácio. Tem que ter, né? Vai não ter, né? É isso aí. A gente vai falar muito agora nesse nosso boletim aqui do Esporte Mais. Vamos falar do futebol, obviamente. Tem rodada do Brasileirão. Tivemos ontem uma grande rodada. Mas a gente vai falando aqui do esporte regional. Porque eu começo a falar do futebol, mas do futebol regional. Depois da vitória de ontem no Clássico Regional contra o São Caetano por 1-0, o gol inclusive foi do Bruno Gaúcho, o Netuno, o Água Santa, já se prepara para encarar o time do Santos B no próximo domingo na cidade de Santos. Já o São Caetano, que perdeu a sua invencibilidade ontem, foi a primeira derrota da equipe nessa primeira fase da Copa Paulista, só volta a campo no próximo dia 18. Já o Grêmio Mauaense, integrante da 4ª Divisão Paulista, está trabalhando duro, hein? Treinos táticos e técnicos seguem com muita determinação lá pelos lados de Mauá. E o técnico Paulo Jameli já fez vários testes nesses dias para encontrar o seu time ideal. Jameli já tem em mente o time que enfrenta a Briosa em jogo de vida ou morte no próximo final de semana, na casa do adversário. É o Grêmio Mauaense, a locomotiva, buscando o seu acesso aí. Vamos falar de handebol. O handebol feminino de São Caetano foi à Franca ontem e venceu o time da cidade por 24-21. Já o time masculino, também de São Caetano, olha aí, venceu, hein? Venceu Franca por 32-19. Continuando aí no handebol, a equipe feminina de Santo André recebeu ontem o time de Pinheiros e venceu, hein? 24-22. Naira Almeida foi eleita a melhor jogadora em quadra. Com a vitória, o time subiu para a 4ª colocação na classificação geral da competição. Agora sim, hein? Vamos falar de futebol, Brasileirão. Aliás, tivemos clássico ontem, hein, Darcio? Palmeiras e São Paulo, conhecido Choque Rei. E que jogo, hein? Verdão Torci bastante ontem, viu? Torceu muito, Darcio? Opa, só não vou falar para quem, né? Ou contra quem também, né? E o Verdão fez um grande jogo no Allianz Parque, que, olha, lotado com mais de 39 mil palestrinos, já que aqui em São Paulo os jogos são de torcida única, né? É uma regulamentação do Ministério Público, né? E acabou vencendo o time de São Paulo por 2-1 e de virada. Chaves marcou para o tricolor e R. Mina e Vitor Hugo viraram para o Verdão. Com essa vitória, o Palmeiras se isola na liderança com 46 pontos. E a torcida palmeirense vibra, hein? Já o São Paulo cai para a 13ª posição com 28 pontos e já olhando a traseira, a rabeira lá da tábua de classificação, preocupado com a zona de rebaixamento. E falando dele mesmo, né, o São Paulo, o diretor executivo de futebol, Gustavo Oliveira, filho do Sócrates, deixou o cargo ontem. Tudo indica que o médico e também gestor Marco Aurélio Cunha deve assumir a função de diretor de futebol. Caso ele não consiga se desligar da sua função dentro da CBF, hoje ele é diretor de seleção feminina. Fala-se, ventila-se aí o nome do ex-volante do São Paulo, Palmeiras e Seleção Brasileira, Edmilson. Vamos falar do Santos, que já está em Porto Alegre e vai encarar daqui a pouquinho, às 9 da noite, o Internacional no estádio Beira-Rio. O meia Lucas Lima está confirmado já em campo, né, entre os 11, e o Santos entra em campo buscando a vitória e, de olho para voltar no G4. Já o Corinthians, aí, Darcio, essa aí interessa, hein? O timão, hein, Darcio? Entra em campo agora às 7h30 da noite na Arena Corinthians para enfrentar o Sport. O técnico Cristóvão Borges, estou com o Gustavo Borges por causa da natação na cabeça, hein? Vem com as mudanças aí já certas. O volante Jean e o atacante Gustavo, recém-contratados, devem estrear. Falar de Paralimpíadas, está começando, hein? Hoje começou. Que festa, que cerimônia ontem, Você acompanhou a cerimônia? Bonita, não? Emocionante, aquele salto que aquele cadeirante deu, uma coisa fantástica, espetacular. O brasileiro está mostrando que sabe fazer com eventos certeza, num cada nível vez muito melhor. Legal. Já foi na Olimpíada e agora na Paralimpíada, né? E depois dessa emocionante cerimônia de abertura dos Jogos Paralímpicos ontem à noite, os
os atletas brasileiros começaram aí o primeiro dia de competições com medalhas, hein? Nossa primeira medalha foi com o Odair Santos, nos 5.000 metros T11 para deficientes visuais e conquistou o segundo lugar, ganhando a medalha de prata. Ainda no atletismo, o primeiro ouro brasileiro foi conquistado, sabe no quê? No salto em distância para cegos com Ricardo Costa, que saltou 6 metros e 52 centímetros, ultrapassando inclusive a marca mundial, aí, o campeão mundial. Ricardo participa pela primeira vez de uma Paralimpíada. O atleta comemorou e muito, e tem que comemorar mesmo, né? Fazer um salto desse aí, e o primeiro ouro brasileiro é muito legal. Já no futebol de 7, o Brasil começou bem e venceu a Grã-Bretanha por 2-1, gols de Leandrinho e Maicon. Seleção feminina de goalball. O goalball é um esporte bem legal, né? Numa quadra aparecem 2 ou 3 goleiros lá, tirando uma bola pesada de um lado para o outro, com uma venda, né? É um esporte para deficientes visuais. E o Brasil começou bem com a seleção feminina, goleando os Estados Unidos na estreia por 7-3. Vitória marcou 6 vezes. No masculino, também estreamos bem, hein? Contra a Suécia, por 9-6, nós vencemos, hein? No basquete para cadeirante feminino, a seleção brasileira venceu a Argentina, Las Hermanas, e venceu muito bem pelo placar de 85-19. A seleção masculina encarou o forte Estados Unidos e perdeu por 75-38. Já no arremesso de peso, o brasileiro Caio Silva fez uma ótima participação e ficou com o 5º lugar, com um arremesso de 15 metros e 23 centímetros. Na natação, daqui a pouquinho, o grande Daniel Dias, 8 horas mais ou menos, cai na água, é a nossa grande esperança de medalhas e o Brasil aposta muito aí nesse craque das piscinas e craque da Paralimpíada. Ora, Darcy, eu vou ficando por aqui com o boletim. Opa. Amanhã a gente volta com um pouco mais, falando principalmente aí dessas Paralimpíadas que com certeza vão ser um sucesso. Ok, parabéns, Marcos. Até amanhã, então. Até amanhã.